Olá pessoal, Kizaru aqui, e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre esses últimos capítulos aí de One Piece, porque tá totalmente insano, assim, o Oda a cada capítulo tá fazendo, revelando coisas mais inesperadas e insanas do que no capítulo anterior, e principalmente nesses dois últimos capítulos, as coisas que ele revelou foi coisas que a gente, assim, tem esperado há, sei lá, tipo décadas. Eu pessoalmente não há décadas, porque eu comecei a gostar de One Piece, acho que foi em 2015 mais ou menos. Mas assim, mesmo assim já faz bastante tempo que a gente tem especulado sobre, por exemplo, se os Goroseis são fortes ou não, qual é o nome deles, esse tipo de coisa assim. E finalmente foi revelado aí nesses dois últimos capítulos várias coisas sobre o Gorosei, não só ele, sobre o próprio Imo, que é o líder supremo aí do governo mundial. A gente recebeu algumas informações bem interessantes mesmo nesses dois últimos capítulos sobre esses personagens aí. E ainda fomos introduzidos aí a alguns outros personagens muito interessantes que eu vou falar sobre aqui nesse vídeo também. Mas se vocês gostam do canal, não se esqueçam de deixar seu like aí e se inscrever também para ficar sabendo sempre aí quando eu soltar vídeos novos. Ativem o sininho também. Bom, mas vamos falar um pouco então sobre as coisas que estão acontecendo agora. Já tem um tempo que a gente não vê o Luffy e os Chapéus de Palha que estão em Egghead aí, porque o Oda acho que está preparando várias outras coisas que estão acontecendo aí no mundo de One Piece, introduzindo personagens novos e etc. Porque como a gente já está na saga final, o Oda tem que mostrar muitas coisas aí que ele vinha segurando há muitos anos. E dá para entender isso porque senão não daria tempo dele revelar tudo que ele quer até o fim da obra, que provavelmente não está tão longe assim. Eu acredito ainda que temos pelo menos uns 5 anos, pelo menos assim, de história para ser contada ainda, porque, cara, o legal de One Piece é que quanto mais o Oda revela as coisas que a gente já vem se perguntando há muito tempo, ele sempre coloca mais um monte de perguntas, de mistérios, de coisas que a gente ainda não consegue entender. E isso parece que vai meio que deixando a série meio que impossível de acabar, meio que infinita, porque você sempre fica querendo saber mais e mais. E o Oda, ele gosta, ele é muito bom em fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, sem ser nesse capítulo 1086, acho que foi no 1085, ele revelou aí sobre a princesa Nefertari Lily, e ele revelou que esse clã, o clã Nefertari, aparentemente também faz parte do clã dos D, tem o D no nome, e só que continua muito confuso ainda toda essa história aí. Aparentemente o Imo-sama conheceu aí essa Nefertari de Lily, e ele agora quer a Vivi por algum motivo que a gente ainda não entende. A Vivi, que é uma descendente dessa Lily aí. Todos fazem parte da família Nefertari, que era uma das 20 famílias criadoras do governo mundial, mas aparentemente teve alguns problemas, teve tretas aí, e a gente ainda tem muito a saber sobre isso. O mais interessante de tudo é que a Vivi, então, parece ser sim uma dos D também, e isso é muito interessante. Eu mal posso esperar para saber mais sobre isso. Mas no capítulo 1085, a coisa mais interessante de todas para mim foi a revelação de que os Gorosei e o Imo-sama, eles sim são pessoas poderosas, eles sabem lutar sim, eles têm talvez frutas do diabo, Akumas no Mi, a não ser que for algum outro tipo de poder que a gente ainda não entende, não conhece, mas foi mostrado aí que eles sim são personagens poderosos e perigosíssimos, tanto que com um hit que eu acredito ter sido um hit do Imo-sama, o Sabo já foi praticamente derrotado aí
Inclusive no capítulo mais recente a gente vê que ele praticamente quase morreu devido a esse ataque aí, que provavelmente foi do próprio Imusama, ou talvez tenha sido de alguns dos Gorosei, porque não ficou muito claro aí. Mas a gente teve silhuetas aí dos personagens utilizando algum tipo de forma diferente. Talvez seja frutas divinas ou frutas especiais que a gente ainda não sabe sobre, ou pode ser algumas zoans míticas mesmo, ou alguma outra coisa que a gente nem consegue imaginar. O Oda ainda deixou aí bem misterioso tudo isso, mas é confirmado agora que eles têm sim poderes. Eles serão aí provavelmente os inimigos finais da obra. Ou vão ser os Gorosei e o Imo, ou vai ser o Barba Negra. Mas eu pessoalmente acredito aí que serão sim esses personagens, o Gorosei e o Imo principalmente. E no capítulo aí 1086 tivemos revelações ainda mais bombásticas. De todas as revelações bombásticas que tivemos, provavelmente a mais impactante de todas foi aí a revelação de que um membro aí da família do Shanks, da família Figarland, que a gente aprendeu que o Shanks faz parte dessa família de nobres mundiais aí, de Tenryubitos talvez. No filme Red a gente aprendeu que o Shanks faz parte dessa família. Aí foi revelado que o atual líder dos Cavaleiros de Deus, que é a proteção, é tipo a parte militar ali dos Tenryubitos, que protege os Tenryubitos e julga os Tenryubitos e etc. Os chamados Cavaleiros de Deus, quem é o líder supremo deles é um tal de Garling Figarland, que com certeza é da família do Shanks. A gente só não sabe qual é a relação exata entre ele e o Shanks. A gente não sabe se ele é o pai do Shanks, ou se é o avô ou o tio do Shanks. Mas eles com certeza têm alguma relação aí, porque eles são da mesma família. E a gente entende um pouco mais também porque o Shanks aí consegue ser tratado de uma forma meio que especial, inclusive pelo próprio Gorosei, que aceitou ele ir lá conversar com eles. Na guerra de Marineford, o Sengoku disse que é só porque é você, Shanks, eu vou aceitar parar essa guerra aqui. Então, com certeza, tem várias coisas aí que a gente ainda não entende muito bem sobre o Shanks, mas que com certeza serão explicadas, acho que até aqui em breve. O Shanks tem alguma relação aí bem próxima, assim, com o governo mundial, mas a gente ainda não entende muito bem exatamente como isso acontece. E esse Garling Figarland é o supremo comandante dos Cavaleiros de Deus, ou seja, ele deve ser muito poderoso, muito forte, porque ele matou aí o único Tenryubito que é literalmente decente, o único Tenryubito que eu meio que gostava um pouco, que é o Miosgard, Don Quixote Miosgard. Infelizmente, se você for decente entre os Tenryubitos, eles vão te matar, porque você tem que ser um bosta completa, literalmente isso, só porque ele estava ajudando o pessoal lá e ele protegeu os tritões, só porque ele não queria, eu acho, que a Shirahoshi fosse capturada pelo Charlos lá, ele foi morto. Então isso me deixa meio puto, mas fazer o que, né? O governo mundial sempre foi assim, né? O governo mundial não liga pra nada, principalmente aí os caras de nível mais alto aí. Mas então esse Garling Figarland tem que ser uma pessoa muito poderosa. Outra coisa incrível que foi revelada sobre esse cara é que ele foi aí o rei do lugar que era conhecido como God Valley, que é onde deu toda aquela treta, onde teve que se juntar o Garp com o Gold Roger para derrotar o Rox the Shebek, que estava atacando aquela ilha lá. Então eu acho que nós precisaríamos muito de ter um flashback do que aconteceu nesse lugar em God Valley, porque eu acho que, cara, tem muita coisa interessantíssima que aconteceu lá. E eu tenho quase certeza que nós vamos ter um flashback de God Valley. É necessário a gente ter, porque, cara, teve muita coisa bizarra que aconteceu nessa ilha aí. Inclusive a ilha desapareceu aparentemente. Falando em ilhas desaparecerem, nesse capítulo foi revelado sobre a tal Mother Flame, ou Chama Mãe, que aparentemente é o que foi utilizado pelo Imu para destruir, erradicar a ilha de Lulucia do mapa.
aparentemente ele estava testando essa tal arma aí, que muito provavelmente foi feita pelo Vegapunk aí. Aparentemente é uma tentativa de recriar uma das armas ancestrais aí, ou talvez seja mesmo uma arma ancestral que eles não sabiam como utilizar até o momento, mas o Vegapunk criou essa Mother Flame, que eu acredito ser uma fonte de energia para essa arma, e o Imo resolveu testar em Lulucia aí, mesmo só porque estava mais próximo deles lá. Esse é o motivo que ele disse, apesar de que talvez ele soubesse de mais coisas, mas não tenha explicado. Mas então essa Mother Flame pode ser sim uma fonte de energia que dá a energia necessária para utilizar uma das armas ancestrais, porque não é algo que dá para ficar utilizando assim muito frequentemente, pelo menos por enquanto. Então talvez o Vegapunk, mesmo sem querer, tenha ajudado aí a fazer essa catástrofe acontecer aí. E essa Mother Flame aí parece algo bem interessante, é algo que tem que ser mais explicado também nos próximos capítulos. E outra revelação bombástica também que tivemos aí neste capítulo foi a revelação aí do nome de todos os 5 Goroseis. Cada um deles aparentemente sim representa um planeta, sem ser os das armas ancestrais, que tem Pluton, Uranus e Poseidon, que são as armas ancestrais, e esses outros 5 aí, o nome deles tem alguns que são um pouco difíceis de pronunciar, eu não vou lembrar de cabeça exatamente agora, mas assim, eles também têm aí de alguma forma os planetas em seus nomes, o que me leva a pensar que talvez eles sejam comparados a armas ancestrais em questão de força. Talvez eu esteja exagerando um pouco aqui, mas tudo me leva a crer que eles são insanamente fortes, talvez comparado até aos Yonkos mesmo, ou até acima dos próprios Yonkos. Eu não dispensaria isso, eu sempre achei que os Goroseis fossem personagens muito poderosos aí. E eu também estou bem interessado em saber mais sobre a história deles de uma forma geral, talvez até mesmo individual. Parecem ser personagens bem interessantes aí, e depois de tanto tempo a gente está tendo mais coisas reveladas sobre eles aí. Insano mesmo. E esta saga final está realmente num nível diferente, está sendo algo que a gente nunca viu antes, em questão de coisas sendo reveladas e mais mistérios sendo colocados aí. Eu estou muito feliz com o que nós estamos recebendo agora nessa saga final. Eu espero que quando voltar agora, depois dessas férias aí que o Oda vai tirar, porque agora parece que nós vamos ficar 4 ou 5 semanas sem capítulos por causa de uma cirurgia que o Oda vai fazer aí, e ele também deve tirar um tempinho aí para descansar, obviamente. Vai ser até bom para ele, mas a gente vai ficar meio triste aí sem capítulo por esse tempo, mas tudo bem. Mas eu espero que depois que volte aí a série, eu espero que eles voltem agora para Egghead, porque nossa, faz tempo que tá mostrando que o Kizaru e o Saturn vão invadir lá Egghead, vão atacar lá, e assim, agora que foi mostrado que os Goroseis são poderosos, eu ainda tô mais empolgado do que eu já estava antes para ver o que vai acontecer lá agora. Inclusive o Kizaru tá indo também, né? Então nossa, eu quero muito ver o Kizaru em ação o mais breve possível. Eles estão demorando muito para chegar nesse ponto, mas tirando isso, tá excelente o mangá, tá melhor do que, acho que tá no seu ápice mesmo o mangá, acho que não tem muito o que dizer não. E isso é tudo então, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like se tiverem gostado e se inscrevam no canal também. E até a próxima então, galera. Falou!